hoje eu vou trazer para vocês um pequeno bate-papo sobre medidas de prevenção individual. Nós já vimos, claro, as coletivas, nós já falamos um pouquinho sobre o vírus, e agora nós vamos falar exclusivamente do aluno, né? Quais são as precauções que o aluno deve tomar, quais são as precauções que nós, professores, devemos tomar e, consequentemente, que os colaboradores também devem tomar. E no finalzinho da nossa aula, que ela vai ser mais curtinha do que as outras, tá? Eu vou falar para vocês em relação aos equipamentos de proteção individual que cada funcionário deverá portar no momento de retorno às atividades presenciais. Tudo muito simples, tá? E objetivo. Como, por exemplo, o uso das máscaras descartáveis ou as máscaras de pano. Também não podemos esquecer do distanciamento, né, de 1,5 metro aproximadamente. E também aquela terceira premissa em relação à boa higienização das mãos, né? Vamos falar também um pouquinho sobre como os funcionários, né, os ASGs, eles devem estar, né, paramentados, o que eles devem usar, como eles devem fazer essa limpeza, né, mas muito simples e muito objetivo, tá? Não vou tomar o tempo de vocês hoje muito, não. Em contraparte, nós encerramos aí, né, o nosso ciclo de treinamento. E que tenhamos em mente que a vida continua, a vacinação está chegando cada vez mais perto para nós, professores, né, que não atuamos aí diretamente, né, os que não atuam diretamente na área da saúde. Para aqueles que atuam na área da saúde, creio que muitos já foram vacinados, como no meu caso, que atuo nesta área direto, no laboratório. Então, cada dia mais se aproxima aí o nosso retorno às aulas, com todo o cuidado possível, e vamos que vamos fazer esse final desse treinamento, e eu vou dando algumas dicas para vocês de acordo com o que nós formos apresentando, tá? Os slides. Então, eu vou espelhar minha tela aqui com vocês agora, e gostaria só que vocês, se alguém me falasse, aí se a minha tela vai ficar espelhada com vocês aí. Deixa eu compartilhar aqui. Nós viemos trabalhando, né, desde a primeira aula, como o que era o vírus, como o vírus era transmitido, né, o que nós devíamos fazer no ambiente de trabalho, né, no ambiente de sala de aula, num ambiente de uso coletivo. E agora nós vamos direcionar um pouquinho para nós, professores, colaboradores e, consequentemente, os nossos alunos, que nós temos que levar para o resto da nossa vida. Eu digo resto da nossa vida, por quê? Porque essa não é a última, né? Não foi a primeira, melhor dizendo, e nem é a última virose, né, que nós teremos contato. Nós já sabemos que essa Covid foi um divisor de águas. Nunca voltaremos ao que era anteriormente. Agora, nós mudamos o estilo de nos preocuparmos, mudamos o estilo de prevenção, principalmente quando se trata de vírus. Mas não podemos esquecer que existem bactérias, que existem fungos, e que com a evolução humana, pessoal, né, e cada vez mais nós invadindo, né, o meio ambiente, como nós estamos fazendo, sem um equilíbrio, a tendência é que outras, né, viroses, outros tipos de bactérias, outros tipos de fungos apareçam e que, porventura, podem se tornar também pandêmicos. Por isso que eu digo que existia o planeta antes da pandemia e hoje nós sabemos que existirá o planeta pós-pandemia. E essas medidas de prevenção individual terão que ser adotadas, né, para o resto da nossa vida. Claro, num momento em que nós tivermos a imunidade de rebanho, que é
considerado 70% da população vacinada, nós já poderemos dar uma pequena relaxada no quesito utilização de máscaras, né? Mas o restante, higienização das mãos e também, né, o princípio do distanciamento, ficará intrínseco na gente. Então, pessoal, o ideal é que nós tenhamos a ciência de que a prevenção será para o resto da nossa vida. Será ou fará parte do nosso cotidiano. Como as lavagens das mãos frequentemente, né, com água e sabão. Nós sabemos que o vírus, ele é uma estrutura, seu capsídeo, vamos dizer assim, é uma estrutura lipoproteica. Então, se eu utilizo sabão e ou detergente, ele se desnatura, né? E também temos que levar para a nossa vida a questão de, quando formos tossir, espirrar, né, sempre praticar a etiqueta respiratória, né? Se no momento que nós estivermos sem máscara, vocês tiverem que espirrar, tentem lembrar, né, da etiqueta respiratória. A gente sabe que é muita coisa que acontece, mas isso é importante. E a etiqueta respiratória é aquela que nós já conversamos e vamos conversar hoje ainda, né, que é tapar aí a boca com a dobra aqui do cotovelo, com a mão, enfim, com algum papel que você tiver naquele momento. Mas nós sabemos que ainda estamos no período crítico, usando máscaras e também não tirar as máscaras, claro, quando nós formos tossir, né, ou espirrar. Isso é importante, que a mesma fique aderida ao nosso rosto. Claro que, a partir do momento que ela estiver úmida, essa máscara deverá ser trocada, ok? Temos também que lembrarmos que é sempre importante que nós andemos, né, daqui para frente com o nosso frasquinho de álcool gel, desinfetando aí mãos, objetos, né, e assim sucessivamente que nós tocarmos. A questão do não compartilhamento de utensílios também será de importância fundamental no nosso cotidiano. Uma coisa importante, hoje o município de Cabo Frio já está com um agendamento para o tratamento e a vacinação da gripe, que é o H1N1, tá, pessoal? Não vamos confundir o H1N1, né, a vacinação do H1N1 com a vacinação da Covid. O que eu tenho a dizer para vocês? Pode tomar as duas, Paulo. Não só pode, como deve, tá? Porém, sempre com uma distância aproximada de 15 dias, ok? Entre uma dose da H1N1 e entre a primeira dose aí da Coronavac ou da AstraZeneca, enfim, né, contra a Covid-19. Não só devemos tomar o H1N1, né, como, logicamente, também iremos tomar o da Covid. Por que eu digo isso? Porque os sintomas, eles são muito parecidos, os sintomas iniciais. E ainda mais agora que nós estamos chegando no período de julho, né, e junho, que nós sabemos que é inverno, a incidência do sol é bem menor, a probabilidade de disseminação viral é maior, sem dúvida alguma. Nós devemos tomar a vacina da H1N1 também, pessoal. Mas lembrando, né, com uma diferença de 15 dias de uma vacinação para outra. Até para que não confunda, porque nós sabemos que tem pessoas que reagem a determinadas vacinas, né, como a da AstraZeneca e tanto quanto a da H1N1, né? Eu tive contato com determinadas pessoas essa semana mesmo anterior, onde essa pessoa tomou a primeira dose da AstraZeneca, né, da Oxford, e por ela ser uma vacina mais eficaz do que a da Coronavac, a nível de imunização, nós sabemos que a Coronavac está numa média de 52%, né, e a
a AstraZeneca está numa média aí de 70% na primeira dosagem. Automaticamente ela é mais forte, tá? Eu não ouvi relatos de, vamos dizer assim, recaídas, né, ou sintomas do pessoal que tomou a Coronavac, mas a gente tem visto agora um pouquinho, né, de situações aí onde a pessoa apresenta alguns sintomas gripais depois que tomaram a AstraZeneca, principalmente os idosos, tá, pessoal? A partir de 60 anos. Isso quer dizer que o seu organismo ele está reagindo contra aquela partícula viral, né, ou aquele vírus atenuado, que é no caso da AstraZeneca, que foi introduzido no seu corpo. Então, não se preocupem, tá? Quem for ser vacinado pela AstraZeneca, que eu creio que devam ser, né, os professores aí e os profissionais que atuam na educação, porque a Fiocruz, ela tem uma produção, ela está com uma produção muito boa dessas vacinas, né? Então, creio que a grande massa da população, nesse primeiro momento, deve tomar a AstraZeneca e algumas outras com a Coronavac, até porque o Butantan também está começando a produzir, tá? Então, eu deixo a dica para vocês. Eu não vou vacinar agora contra a Covid, mas entrem no site da prefeitura, vejam direitinho, no Instagram, está muito bem divulgado, tá? E tomem primeiro a H1N1, que nós já vamos ficar protegidos de uma parte viral, ok? Muito bem. Além, né, disso tudo que nós falamos até agora, evitarmos o máximo possível do contato próximo, né, com casos suspeitos e confirmados. Eu tenho um irmão que está com Covid, por exemplo. O que eu devo fazer, Paulo? Você deve manter o distanciamento toda vez que for visitá-lo, né? Utilização de máscaras, asepsia sempre das mãos e lembrar que todos os utensílios desse indivíduo que está, né, com a Covid deverá ser separado. Muito bem. Vamos que vamos. Então, nós batemos muito nessa tecla em relação às orientações quanto ao uso das máscaras, né? Primeiramente, pessoal, o uso das máscaras de proteção facial será obrigatório durante todo o tempo de permanência na instituição, sejam pelos alunos, seja pelos professores, pelos colaboradores, pelos diretores, enfim, todos. É importantíssimo que nós façamos e cumpramos essa norma, esta regra, porque nós sabemos que a partícula viral, se no momento estiver alguém contaminado, ela dura no mínimo aí, né, dependendo da superfície, umas 5 horas, tá? Então é muito importante que, além da utilização das máscaras, a limpeza dos locais seja feita de maneira mais efetiva do que fazíamos antigamente. A máscara, nós sabemos que ela deve proteger, né, todo o nariz, toda a boca, todo o queixo, encaixando-se de maneira perfeita para que não haja espaços entre o rosto e a máscara. A partir do momento que nós utilizamos uma máscara que fica caindo toda hora, a partir do momento que nós utilizamos uma máscara que tem a abertura, que ela não se encaixa perfeitamente no seu rosto, aquilo ali só está sendo um engodo nesse primeiro momento. Até porque, se tiver um local que tenha as partículas virais, e a gente toca no rosto sempre, essas partículas podem adentrar por esses locais. Ok, pessoal? Então, nós já sabemos que as máscaras de proteção facial devem ser justas, cobrindo sempre o nariz, a boca e o queixo. Isso é fato. Agora vem uma coisa importante quanto à utilização do uso das máscaras. As máscaras de tecido, elas têm uma vida útil em relação às máscaras descartáveis, né, de 3 horas a menos. O que eu quero dizer com isso? As máscaras de tecido elas devem ser substituídas a cada 3 horas, tá? Ou com menor tempo quando ela apresentar sujeira, tá?
ou se a mesma estiver úmida, como, por exemplo, quando você espirrar e tossir nessa máscara. Então, nós teremos que reforçar com os nossos alunos e os nossos colaboradores, é claro, que eles devem trazer de casa pelo menos 3 máscaras, principalmente aqueles alunos e colaboradores que vierem de transporte coletivo, pessoal. Por quê? Partiremos de um princípio que o transporte coletivo é aglomeração, partiremos de um princípio que o transporte coletivo tem pessoas assintomáticas que podem estar espalhando o vírus. Então, nesse trajeto casa-trabalho, essa máscara que foi utilizada nesse trajeto deverá ser trocada antes dos colaboradores, dos funcionários em geral e dos alunos adentrarem na escola, para justamente não termos o problema de carregar conosco, né, os vírus que podem estar no ambiente externo para o ambiente interno do nosso colégio. Porém, pessoal, as máscaras descartáveis, elas podem ser utilizadas até 6 horas, desde que também não apresente sujidades e nem fique úmida. Ok? Então, isso é importante. Ah, Paulo, eu gosto mais da máscara de pano. Ótimo. Utilize sua máscara de pano. Eu gosto mais da máscara descartável, sem problema. Lembrando que a máscara descartável, dependendo da situação, você poderá ficá-la no turno, né, todo, em geral. Quem trabalha 6 horas, por exemplo, né, ou num turno somente. Ok? Mas todas as duas são extremamente efetivas, desde que as máscaras de tecido tenham 3 camadas. Mas, Paulo, a gente falou que as de 2 camadas também protegem. Claro que protegem, mas protege muito menos, né? A de 1 camada, então, muito menos do que a de 2 camadas e assim sucessivamente. O ideal é que tenhamos essas máscaras aí com 3 tecidos, né? Para que nós consigamos aí ficar, pelo menos, afastados um pouco do vírus. Temos também, né, como experiência já das outras aulas, o slidezinho aí e o panfleto de como devemos manusear as nossas máscaras. Né? Importantíssimo que nós saibamos o seguinte, que sempre que eu for tocar na máscara, é o ideal que eu faça a asepsia das mãos, seja com água e sabão, se eu tiver ali perto, ou então, né, o álcool a 70. Ok? Muito bem. Lavei a mão, coloquei a máscara, lembrando que a colocação da máscara deve ser feita pelos tirantes, né? Na verdade, pelo... esqueci o nome, mas enfim, é o tirante mesmo, pelas tiras ali laterais, evitando sempre, pessoal, que não toquemos na frente da máscara. Se, porventura, não tiver jeito, eu tenho que ajeitar ela no meu rosto, né? Mas a minha mão já vai estar limpa. Eu toquei na máscara, logo em seguida eu faço o quê? Lavo minha mão novamente ou passo o álcool gel. Lembrando que sempre que eu tiver um contato com a máscara, eu devo higienizar minha mão, antes e depois desse contato. Importante sabermos como nós devemos também descartar essas máscaras. As de pano, nós sabemos que nós não vamos jogar no lixo. Nós vamos lavá-la com água e sabão tranquilamente. Certo? As descartáveis, nós podemos jogar no lixo. Mas, entre a descartável e a de pano, todas estas duas devem seguir os mesmos procedimentos vamos dizer, do descarte, seja no lixo, ou então do armazenamento para você levar para sua casa. É importantíssimo que nós removamos essa máscara somente, como nós falamos e novamente, pelos tirantes, pelas tiras. Depois que eu peguei essa máscara, nós devemos andar conosco com um saquinho plástico. Boto essa máscara no saco plástico, dou um nó no saco plástico. Se for a descartável, eu posso jogar no lixo comum, ok?
Se for a de pano, é o ideal que fique isolada, que eu digo, dentro desse saco plástico, para que esta máscara não tenha contato com, por exemplo, cadernos das crianças, com os lápis, né, com os materiais escolares em geral, na sua mochila. E não esqueçamos, né, depois que fizemos esse procedimento, tanto do descarte, tanto quanto da separação dessa máscara, para levarmos para lavar em casa, novamente, lavar as mãos. Né? Então, a lavagem das mãos ela já está intrínseca. Inclusive, nesse primeiro momento que eu estava começando aqui a aula, né, vi Gesseldo ali passando o álcool gel logo depois que a gente estava conversando. Isso me deixa muito alegre, né? Me deixa muito feliz vendo que vocês realmente estão aí cumprindo, né, e trazendo melhora em tudo para a vida de vocês e, consequentemente, multiplicando todos esses conhecimentos que nós vamos adquirindo aqui com o passar do tempo. Como eu disse a vocês, ó, se nós olharmos aqui nessa figurinha à direita, no canto superior, nós temos como colocar e como retirar as máscaras. E aqui está dizendo, né? Primeiro passo, novamente, lavar as mãos com água e sabão ou limpar com álcool gel. Certificarmos que ela deve cobrir o nariz e a boca e o queixo perfeitamente, sem espaços, né? Lógico, prender essas máscaras atrás das orelhas, sem dúvida, e evitar tocar na parte da frente, né? Então, nós já estamos massacrados aí, né, de saber. Agora, os nossos alunos ainda não. Então, por isso que na semana passada eu trouxe a vocês esse monte de informativo que devemos disponibilizar em todas as partes das escolas. Nos refeitórios, nos banheiros, nas áreas de circulação comum, que são os corredores, dentro das salas de aula. Por quê? Nós só conseguiremos educá-los, não vou nem dizer educá-los, mas sensibilizá-los, a partir de um momento em que essas informações tenham um efeito, né, nos nossos alunos em geral. Para isso, esses informativos em todos os locais, que acaba que fica meio intrínseco, né? Eu vou ao banheiro, lá em frente à pia onde eu lavo as mãos, tem esses informativos. Eu entro em sala de aula, tem esse informativo. Vou para o corredor, tem esse informativo. Vou para o refeitório, tem esse informativo. Isso acaba entrando por osmose, né? Como nós falamos, né? Pessoal, temos algumas informações aqui, né, importantes em relação às máscaras de tecido, né? Como nós falamos ali anteriormente. Devemos usá-la, né? E a função dessa máscara é evitar que a pessoa espalhe secreções respiratórias, né? Que são no momento em que ela estiver falando, no momento em que ela estiver espirrando ou tossindo. Tá? Então, nós temos que usar constantemente, porque nós vimos lá na nossa outra apresentação, não sei se foi na semana passada ou na primeira semana, que nós, quando espirramos, essas partículas elas tendem a ir a mais de 2 metros no espirro, né? Já quando nós estamos falando, essas gotículas que têm mais de 5 micrômetros, elas caem a uma distância de, no máximo, 1 metro da gente. Por isso, importantíssimo aí o uso, né, da máscara. Ok? Outra coisa importante que nós devemos saber, que o uso da máscara não dispensa as outras medidas de saúde pública, que é o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos. As nossas orientações quanto à etiqueta respiratória, nós também já estamos aí saturados de ouvir, mas é bom que batamos sempre nessa tecla. Ao tossir ou espirrar, não colocarmos as mãos, ou então, se eu tiver algum papel, eu cubro o nariz e a boca com esse lenço de papel,
ou então, né, com papel toalha, enfim. Mas no momento que isso aí vai valer para um momento em que nós estivermos no retorno, com aquela imunidade de rebanho já de 70%, onde os decretos já serão realizados e feitos em relação à não obrigatoriedade do uso de máscaras, mas isso a gente tem que levar. Isso a gente sabe que isso vai demorar ainda, né? Acho que no mínimo aí, há mais um ano aí, a gente utilizando máscara, tá, pessoal? Ou mais um pouquinho, tudo vai depender de como vai rolar aí o calendário de vacinação, tá? Aí então, professor Paulo, eu tô com máscara, eu mesmo assim preciso usar um lenço, usar a parte interna do braço? Sim, sem dúvida alguma. E não esqueçamos que, se tossirmos ou espirrarmos, temos que lavar as mãos após, né, a cobertura. Ah, Paulo, eu tô com uma camisa sem manga. Como eu faço se eu espirrar e mesmo assim estiver de máscara? É o ideal que você lave até a parte superior aqui do braço, até o bíceps aqui, ó. Né? Passa uma aguinha ou então um álcool, né, a 70, que tudo ficará legal e seguirá sem a possibilidade de infectar pelo vírus. Orientação correta da higienização das mãos. Nós já sabemos, ó, que num primeiro momento arregaçaremos as mangas, molharemos as mãos com água, lembrando que se a torneira não for aquela que abrir com o cotovelo, é o ideal que nós tenhamos, né, os papéis toalhas ali para que eles pratiquem essa abertura, né? Aplique o sabão, ensaboe as palmas das mãos, esfregue a parte de trás, esfregue entre os dedos, esfregue o antebraço, enxague as mãos com água, seque e, consequentemente, né, a mão já estará limpa. Ah, Paulo, eu preciso passar álcool gel logo após a lavagem das minhas mãos? Não, não é necessário, tá? Porque mais efetivo do que o álcool gel é o próprio sabão. Então, se eu já fiz todo esse procedimento de lavagem das mãos correto, não há o porquê eu pensar naquele momento em utilizar o álcool gel. Ok, pessoal? Isso é importante que nós saibamos até para o quesito economia, né? Porque nós sabemos que o gasto vai ser absurdo com esses materiais de limpeza. E aqui nós temos 5 momentos para a higienização das mãos durante o uso das máscaras. Temos que higienizar antes de tocar a máscara, antes de coçar o nariz e os olhos, né? Depois de tossir ou espirrar, depois de tocar na máscara e depois de retirar a máscara. Então, na verdade, a nossa vida daqui para frente, né, que nós já estamos nos adaptando, é lavar as mãos sempre. Porque nós sabemos que o maior foco de transmissão, né, são as mãos. Isso é uma estrutura, é uma norma que nós já temos em todas as UTIs há muitos e muitos e muitos anos, né? Tanto é que se alguém já foi visitar algum parente dentro da UTI, né, a primeira coisa a ser feita é a lavagem das mãos. Você vai entrar com a enfermeira ou com a técnica de enfermagem, a primeira coisa que ela vai botar para que você faça é a lavagem das mãos, né? Com sabonetes, né, sanitizantes que eles têm lá, mais específicos, e logo a seguir você adentra na UTI com todo o capote, né, estéril, com toda a roupa preparada. Isso, então, nós já praticávamos muito tempo antes. Agora, nós estamos praticando em todos os lugares, não somente no ambiente hospitalar. Temos aqui algumas orientações para o uso do transporte coletivo. Seja esse transporte coletivo do próprio município, né, eu digo escolar, ou seja, no transporte coletivo público, como nós temos aí, né, a Salineira como um todo. Então, os trabalhadores, os alunos, os professores que utilizam o transporte coletivo devem ser orientados quanto à utilização da máscara, né, facial, e a troca da mesma quando chegar ao destino. Então, como eu falei para vocês, aqueles professores e aqueles alunos que vêm de ônibus, né, de coletivo para a escola, é o ideal que cheguem ao seu destino na escola, troquem a máscara e depois adentrem na escola, tá?
A realização da higienização das mãos, sempre que deixar o transporte coletivo, importantíssimo, porque nós sabemos que ali sim é um foco, ainda mais com a quantidade pequena de ônibus que nós temos e em relação à quantidade de indivíduos que utilizam ali. E são todos os indivíduos, né, pessoal? Eu digo de todas as classes sociais, enfim, podem estar contaminados, assintomáticos, podemos ter contaminados sintomáticos. Então, sempre importante que, após deixar o transporte coletivo, façamos a asepsia das mãos. Dentro dos ônibus e fora dos mesmos, adotarmos as regras de etiqueta respiratória e tentar, né? Isso aqui é muito difícil no transporte coletivo, né? Tentar manter o distanciamento das demais pessoas durante o deslocamento. E aqui tem 12 medidas de segurança que as empresas privadas, como a Salineira, né, adotam ou devem adotar, né, ou estão adotando, melhor, para os próprios funcionários. Tá, pessoal? Isso também é de suma importância. Por exemplo, todos os ônibus devem andar com janelas abertas, independente do verão ou independente do inverno. Complicado isso no verão, principalmente, porque nós sabemos que a aglomeração é muito grande, muita gente dentro, né, a aglomeração dentro do coletivo, um calor absurdo, todo mundo suando, enfim. Mas, nesse momento de pandemia, é o ideal que o ar-condicionado não seja ligado e que os ônibus sempre trafeguem com as janelas abertas. Os ônibus, tá, sejam do transporte privado, ou seja, do coletivo escolar, devem passar por uma higienização diária, pessoal, tá? Com os produtos específicos aí. Ah, Paulo, pode ser só com hipoclorito? Pode. Pode ser só com álcool? Pode, mas o custo é absurdo. Pode ser com água e sabão? Pode. Pode ser com outro produto que o próprio pessoal da ambulância está utilizando? Melhor ainda, porque é um produto sanitizante mais top, tá? É o ideal que tenhamos isso aí nos transportes coletivos, eu digo, próprios do município, né? Escolares em geral. Ofertar a vacina H1N1 para todos os motoristas e demais profissionais do sistema de transporte público coletivo. Isso aqui já está mais direcionado ao público, né? Trabalhador ali. Mas nada impede que nós também façamos, né? E lógico, vacinemos também contra o H1N1, como nós falamos anteriormente, tá? Nos coletivos é o ideal que nós tenhamos o cartão, ok, de transporte. Por quê? Porque ele evita a transmissão viral, porque a gente sabe que a nota, né, física, ela é muito suja. Nas práticas da universidade mesmo, a gente pega uma nota de dinheiro, qualquer nota, a que circula mais, né, de 2 e de 5, passa um suavezinho ali, né, laboratório de microbiologia, leva para um laboratório de microbiologia, faz a cultura, bota na estufa e deixa visualizar quanta bactéria cresce ali, e que espécies de bactéria crescem ali. Se vocês virem, pessoal, vocês vão achar, assim, uma loucura. E isso a gente está dizendo a nível bacteriano, né? Imagina a nível viral, que as partículas são muito menores, os vírus não, eles sobrevivem a um tempo maior, vamos dizer assim, né? Quando não estão expostos aos raios UVB. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque esse nosso vírus da Covid aí, né, o SARS-CoV-2, ele tem uma fobia, vamos dizer assim, a raios ultravioleta do tipo B. Se ele ficar exposto, por exemplo, no chão, né, num sol quente, lógico que tem os raios UVB, UVA, enfim, tem até o UVC, que nós sabemos. Em 20 minutos, 15 minutos, esse vírus está desnaturado, tá?
Mas, nesses 15 minutos, você pode passar, encostar, enfim, e tocar no seu rosto, né? Isso é um problema que nós temos aí. Mas ele não gosta de sol. Então, aquele solzinho de 10 da manhã às 2 da tarde, excelente, onde nós temos maior incidência de raios ultravioleta, para combater o vírus, é excelente. Fora, né, que também se faz necessário que nós fiquemos expostos, para que nós consigamos sintetizar aí, né, uma vitaminazinha, que é a vitamina D, na verdade, que é o calciferol, que é importantíssimo. Esta é um tipo de vitamina D, tá, pessoal? Existe outro tipo de vitamina D, que é a 25-hidroxivitamina, tá? Que essa é do próprio organismo ali, depois que já foi transformada. Tanto é que no laboratório a gente faz esses exames em geral. Você pode ser exposto ao sol, tá? Mas não necessariamente você pode estar com a sua vitamina, essa que eu falei para vocês, 25, né? Hidroxivitamina D, alta no seu organismo. Porque, na verdade, ela precisa de outros fatores para que ela seja transformada. É importante que nós saibamos também, né? Utilização obrigatória de máscaras, disponibilização de álcool gel, nesse caso para os motoristas, né, e para os cobradores. Se algum colaborador apresentar, né, sinal e sintoma, consequentemente deverá ser afastado, que acontece também no ambiente escolar, sem dúvida alguma. É o ideal que nós realizemos as campanhas de prevenção da Covid, como nós já estamos fazendo, né, pessoal? E, claro, uma disponibilização maior para os alunos, para os funcionários, em relação a parte de prevenção, tá? Caso seja possível, então, aqueles alunos que moram perto, que não tem nenhum problema de locomoção, que não tem nenhum problema motor, e que possam, né, ir andando para a escola ou de bicicleta, é o ideal que os faça, né? Que eles façam essa situação, tá, pessoal? Por quê? Quanto menos pessoas circulando, eu digo num ambiente fechado como o ônibus coletivo, menos a possibilidade de transmissão do vírus, tá? Verificando sempre as janelas abertas, evitar tocar desnecessariamente na superfície do automóvel. Nós sabemos que isso é complicadíssimo, porque aglomeração, você vai querer, o ônibus acelera, o ônibus freia. Se você não tocar em nada, vou tocar sim. Nada mais justo que termos conosco o álcool gel. Após a saída do coletivo, façamos a asepsia das mãos. Se quiser fazer dentro do coletivo também, não vejo problema algum, tá, pessoal? Devemos considerar, então, outras formas de transporte. Quando possível, substituir o transporte coletivo pela caminhada ou pela bicicleta no seu deslocamento. Mas nós sabemos que muitas pessoas moram realmente longe e não existe essa possibilidade. Então, sigamos aquela premissa de uma máscara entre a casa e o trabalho, outra máscara do trabalho até o momento do almoço e outra máscara depois do momento do almoço até a saída. Detalhe, se voltar de ônibus, né, importante também que leve uma outra máscara, mas dependendo da situação, se ela já vai estar toda de forma limpa, né, dentro da escola, você pode voltar para casa com essa mesma máscara sem problema nenhum. Só tomar o cuidado de quando chegar em casa, botar essa máscara para lavar novamente. Medidas de prevenção para os alunos, nós já sabemos, né, muito sobre essas medidas de prevenção, como respeitar a distância, a etiqueta respiratória, o uso obrigatório de máscaras no estabelecimento. Agora, uma coisa importante que nós devemos praticar e que a gente não leva muito a sério, tá? É manter o cabelo preso, porque a gente sabe que o vírus, muitos cabelos soltos, né, das mulheres, principalmente que têm cabelos maiores, podem ter o contato e trazer esse vírus e levar esse vírus, né, consigo para outro lugar. E evitar, pessoal, o uso de adorno. O que são os adornos? Relógios, alianças, pulseiras, colares, né? E não esqueçamos também
de ensinar para os nossos alunos que hoje nós devemos evitar o máximo possível o contato físico, que eu digo, o cumprimento de mãos dadas, né, o cumprimento com aperto de mão, beijos ou abraços. Nós sabemos que as crianças estão afastadas, os adolescentes estão afastados, muitos não estão vendo os colegas, que quando voltarmos, isso vai ter que ser uma prática muito bem organizada dentro da instituição, né, muito bem orientada, fazendo com que essas crianças e esses adolescentes não se cumprimentem com aperto de mão, beijos ou abraços. Isso vai ser realmente uma luta, mas nós vamos conseguir, sem dúvida alguma. Por que o adorno não é legal, pessoal? Porque nós sabemos que é um metal, né? E o vírus ele sobrevive um grande tempo ali no metal, no mínimo, aí, como a gente viu, 5 horas, dependendo de outra superfície, 7 horas. Então, esses adornos também é importante que nós não façamos o uso dos mesmos. Muito bem. Sabemos também que o compartilhamento de objetos de uso pessoal está proibido. Então, não podemos compartilhar copos, talheres, materiais de escritório, materiais de sala de aula, né, livros e estruturas afins. Levar as máscaras extras, né, como nós falamos, e também aquelas embalagens para que nós acondicionemos essa máscara de maneira devida. Se possível, termos o recipiente com álcool gel. Importantíssimo isso aqui também de orientação antes de voltarmos à escola, pessoal. Toda criança deverá levar o seu próprio recipiente para armazenar água. Seja garrafinha de alumínio, seja garrafinha de plástico, enfim, né? Ela deverá levar o seu próprio recipiente. Mas, Paulo, nós temos aqui um bebedouro, a gente isolou, como você falou na semana passada, a parte, né, onde a gente bebe a água direto ali, e só deixamos aquela estrutura para colocar a garrafinha. Como a gente deve proceder? Avisar aos alunos que não encostem a boca da garrafinha naquela estrutura metálica. Tentar o máximo possível. E, claro, o pessoal dos serviços gerais, eles terão que ficar, né, mais atentos a essa situação. Saiu do horário de intervalo, né, faz a asepsia naquele local, pode ser com álcool gel ou com água e sabão, sem problema nenhum. Tá? E outra coisa também que devemos dar atenção é que, caso algum aluno, algum colaborador, algum diretor ou qualquer outra pessoa do ambiente escolar que tenha sintomas, né, respiratórios que sejam sugestivos para a COVID ou para H1N1, porque, como eu disse para vocês, né, tosse, espirro, dor de cabeça, dor no corpo, é comum as viroses, diarreia, é comum aos 2 tipos de virose. Apresentou sintomas, seja de COVID ou seja de H1N1, fique afastado, ok? Outra coisa, também teremos, né, parentes, pais, mães, irmãos que podem estar contaminados, né? Estes também, pessoal, não devem sair de casa, sem dúvida alguma, não devem ir à escola. Para isso, temos que reconhecer esses sinais e sintomas, tá? Primeiro sinal e sintoma que a gente vai ver é o estado febril, né? Onde você dosa, mede a temperatura. Se ela estiver em 37,5 ou acima, isso já é um sintoma, seja da H1N1, seja da COVID. Então, febre inicial de 37,5, não vá à escola. Tá? Consequentemente, siga as orientações de quando o indivíduo é suspeito ou então quando o indivíduo tem um caso confirmado. Vamos lá. Me afastei por 10 dias
porque eu apresentei sinais e sintomas. Quando eu estava voltando para o trabalho, o meu filho ou o meu irmão, ele começou a apresentar sinais e sintomas ali. Eu devo voltar à escola? Em hipótese nenhuma, tá? Vai ficar mais 10 dias afastado. Vamos lá, ele tem a mãe. A mãe apresentou sintomas depois desses 20 dias. A criança ou adolescente não deverá ir à escola. O colaborador não deverá ir trabalhar. Tá? Então, seja ele com sinais ou sintomas, ou seja, algum contactante familiar. Devemos sempre respeitar os 10 dias do início de sinais e sintomas dos nossos contactantes também. Recomendações para a saúde do trabalhador. Novamente, toda aquela premissa. Distanciamento social, uso de máscaras, etiqueta respiratória, evitarmos o contato físico do aperto de mão, do beijo e do abraço, tá? E aos trabalhadores com maior risco de desenvolver casos graves da doença, que são aqueles funcionários que têm comorbidades, tá? Estes, desde que sua função permita, eles devem ficar na sua casa em trabalho remoto. Claro, antes da vacinação, tá? Depois da vacinação, ele poderá retornar aos seus afazeres normais? Sim, mas ele poderá retomar os seus afazeres normais com todo o distanciamento, com o uso de máscaras, né? Toda a nossa premissa lá e com a lavagem das mãos. Devemos também, o que vocês já estão fazendo com muita efetividade, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, que é escalas, né, de trabalhadores, revezamentos de turnos, alterações de jornadas de trabalho, tudo isso para a gente reduzir o fluxo, reduzir o contato e reduzir as aglomerações. Devemos recomendar aos trabalhadores que tenham um cuidado extremo quando a utilização de álcool. Nós temos o álcool 70, nós temos o álcool gel, que também geralmente é 70, e nós temos aquele álcool comum que a gente compra, que foi liberado novamente, que é aquele álcool A96. Esse álcool A96, ele é muito inflamável, tá, pessoal? Então, é o ideal que nós conversemos, ó, cuidado, não utilize esse álcool gel caso você vá acender um cigarro, né? Evitar o máximo possível perto do fogo, as merendeiras em geral, que querem fazer asepsia. É o ideal que nesses locais tenha, sim, tem o álcool gel, sim, mas que essas pessoas deem preferência ao quê? A lavagem das mãos com água e sabão, para evitar o máximo possível, né, a exposição dos trabalhadores a uma queimadura mais severa, tá? Devemos garantir que as políticas de licença médica sejam flexíveis e consistentes com as diretrizes da saúde pública e que os trabalhadores estejam cientes dessa política. Foi aquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? Eu fiquei afastado por 10 dias porque eu apresentei sinais e sintomas. Quando eu ia retornar ao trabalho, o meu parente contactante comigo apresentou sintomas. Vou ficar mais 10 dias. O outro parente apresentou sintomas, vou ficar mais 10 dias. Até que ninguém daquela casa apresente, né, os sinais e sintomas. Importante também, pessoal, que nós, né, realizemos diariamente a aferição de temperatura dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, dos nossos alunos. E outra coisa que nós estamos fazendo com muita efetividade aqui em Cabo Frio e que está dando muito certo, e que nós estamos tendo um retorno muito legal da população, que é a busca ativa de casos de Covid. Nós estamos fazendo, né, já vamos adentrar aí na terceira semana de rastreabilidade, de busca ativa de casos. O que é isso? Teste rápido da Covid-19. Independente, pessoal, se a pessoa tem sintoma ou não. Então, nós abrimos aqui, isso foi uma premissa aí, foi uma solicitação do secretário de Saúde, que nós fizéssemos testes em massa na população.
tá? Isso serve para vocês também, pessoal. Eu tenho até o número aqui do 0800, que eu vou passar para vocês aqui, e alguém, por gentileza, coloque o número aí para o agendamento, tá? Esse drive-thru, ele está acontecendo nessas semanas lá no Extra do Braga, tá? No estacionamento ali do Extra do Braga. A gente entra pela rua de trás do Extra e adentra ali onde era o posto, tá? De combustível. E, logicamente, está sendo feito com hora marcada. O pessoal não precisa sair do carro, nós vamos até o carro, nós coletamos o sangue e fazemos o teste rápido. Então, quem tiver interesse, vá lá, tá? A esse local. Eu vou passar o 0800, mas, inicialmente, vocês devem fazer os agendamentos. Vou só passar aqui para vocês o telefone. Alguém, por favor, coloca no chat 0800 21 65 90, tá? 0800 21 65 90. Este é o contato aí lá da prefeitura que irá agendar o drive-thru para vocês. Lembrando, criança somente acima de 12 anos, a não ser em casos especiais, tá? De crianças especiais, aí nós fazemos, sem problema nenhum. Adultos e idosos sem restrição de idade, sem restrição de sintomas ou não, ok? Pode ser assintomático, sem problema nenhum. O que eu tenho avaliado e o que nós temos pegado aí durante essas 3 semanas, onde nós já fizemos aproximadamente 500 testes a 600 testes, tá? Eu estava falando até ontem com o pessoal da turma. De 70% a 80% das pessoas analisadas não tiveram contato ainda com o vírus, tá? Então, eles não apresentaram nem IgM positivo e nem o IgG positivo. Qual é a diferença, tá? IgM quer dizer que você está na parte viral aguda. Isso quer dizer que o IgM positivo, você tem o vírus, você está transmitindo e o seu organismo está brigando contra o vírus. Quando você apresenta o IgG positivo, pessoal, que é a sorologia que a gente está dizendo aqui, né? Isso quer dizer que você não está transmitindo mais, porém você está imune àquela determinada carga viral, tá? Ou aquele determinado vírus inicialmente. Então você já teve contato, seu organismo conseguiu combater e, consequentemente, você produziu anticorpos. Professor, Paulo, eu produzi anticorpos, eu posso agora me isentar de ter o distanciamento, da máscara, porque eu estou imune, porque o meu organismo adquiriu imunidade? De jeito nenhum, tá? Por que de jeito nenhum? Porque essa imunidade, ela é passageira. Depende muito da carga viral que você foi exposto. Tem muitas pessoas que não produzem IgG. Tem muitas pessoas que ficam com IgM aparente durante um mês, mas não quer dizer que ela esteja transmitindo durante um mês, tá? A fase viral aguda é aí do 1º dia ao 10º dia. Por isso que deve ficar afastado, né, nos 10 primeiros dias aí dos sinais e sintomas. Ok? Eu falei 70% mais ou menos, né? Então vamos botar aí que 20% da população atendida até agora seja IgG positivo, tá? E IgM positivo. Isso quer dizer o quê? Que ele foi exposto ao vírus, o organismo está brigando e está produzindo anticorpos. Muitos são assintomáticos, tá? E dentre outros, de 5 a 10% dessa população que nós temos feito as análises, estão com o com o IgM positivo, tá? Isso significa que eles estão na fase aguda, viral. Eles estão transmitindo, podem estar assintomáticos, sim, mas para esses casos a gente orienta o distanciamento, né? Dormir em quarto separado, pelo menos durante 10 dias,
separar todos os seus utensílios de utilizar dentro de casa, logicamente não dormir com o seu parceiro na cama, e muito menos com os filhos, ok? Muito bem. Então, está nessa proporção, né? 70% aí de 500 pessoas, né? Vamos ver aí, são 10%, são 50, né? Então, 40 e poucas pessoas, não mais, né, pessoal? Enfim, depois vocês façam a conta aí, por gentileza, deve estar cheio de professor de matemática aí, por gentileza. Mas isso nós estamos visualizando aí, né? Eu falei em 10%, né? 5% sintomático. Isso aí mesmo, né? 25 pessoas, no máximo, IgM positivo, né? E aí a gente vai seguindo. Mas o que isso demonstra, né? O que é importante disso, além da conta, sem dúvida, é que o pessoal está mais sensibilizado em relação à Covid. Vou dizer a vocês que eu já fiz teste na Secretaria de Educação, nós já fizemos teste na Secretaria de Segurança Pública, né, na Guarda Municipal, e nós fizemos teste na Procuradoria-Geral do município. Na Guarda Municipal, eles estão muito mais expostos. Nós pegamos muitos funcionários, tá, com IgG positivo, que já foram expostos ao vírus. Pegamos bastante profissionais com IgM e IgG positivo e pegamos relativamente pouco os profissionais que ainda tinham o IgM somente positivo, quer dizer, transmitindo para seus pares em geral. A guarda foi muito, porque eles se aglomeram, né? 4 pessoas num carro, e se uma pessoa pega ali, transmite para todo mundo, sem dúvida alguma. Ok, pessoal? Então, esses dados são importantes para que nós tenhamos essa noção. Na Secretaria de Educação, muito pouco também, IgM, né, positivo, pegamos alguns IgGs positivos, porque o pessoal já tinha sido exposto, mas em relação à população em geral, eles estão, pelo menos, né, nessa pequena análise aí, nessa pequena amostragem que nós estamos fazendo, a população já está bem sensibilizada. Sempre que eu pego, todo mundo andando de máscara, né, com todo o distanciamento, o álcool gel, isso é muito importante. Isso quer dizer que as campanhas que têm sido divulgadas, né, nas televisões, as campanhas que nós temos feito, né, pela cidade também, está surtindo um efeito positivo, tá? Então, os trabalhadores e colaboradores devem ser orientados quanto aos principais sinais e sintomas da Covid, que são tosse, febre. Uma coisa importante aqui que na H1N1 raramente a gente observa, que é a perda do olfato ou do paladar, tá? Mas na H1N1 também temos a fadiga, a congestão nasal, a coriza, a dor de garganta. Então, os sintomas são muito parecidos. Então, independente do sintoma, se tiver com febre, fique em casa, tá? E procure uma assistência médica. Mialgia, que são as dores no corpo, né? Dores de cabeça, cansaço, fadiga. Isso devem ser relatados aos responsáveis e, consequentemente, no caso dos alunos, né? O aluno chegou na escola, você aferiu a temperatura dele, ele está lá 37,5. Não deixa esse aluno adentrar para a sala de aula. Separa ele naquela salinha lá, que nós já conversamos que deverá ter, né, dentro da escola, no isolamento. Entre em contato com seus responsáveis e peça que os mesmos façam a busca da criança. Lógico, nós também teremos um contato, né, com as unidades básicas de saúde, ou os ESFs, onde deverão ser comunicados esses casos para que os profissionais de saúde acompanhem, né, as crianças e, consequentemente, acompanhem a família dessa criança também. E chegamos aí no finalzinho da nossa apresentação, pessoal, falando sobre os equipamentos de proteção individual recomendados para cada grupo de profissionais de educação, ok? Claro que a máscara, tá, de pano, ela não é um EPI, tá, pessoal? Porque ela não tem um certificado de autenticação, que é o que nós chamamos de CA, mas nós botamos ela nessa seara aí, tá? Mas se alguém perguntar, máscara de pano não é EPI. Máscara cirúrgica é?
sim, ela é um EPI, porque ela tem certificado de autenticação, tá? Mas, enfim, vamos lá. O que o aluno deverá portar, né? Máscaras de tripla camada, que devem ser trocadas a cada 3 horas. Eles botaram 4 horas aí, mas o nosso protocolo nós reduzimos aí para as 3 horas. Lembrando que esse protocolo é do MEC, mas achamos de bom grado, né, juntamente com a equipe de médicos, diminuir um pouquinho, já que muitas outras cidades, né, respeitam essa troca de 3 em 3 horas. Tá? Observando, claro, a contraindicação para crianças com idade inferior a 2 anos. Eu até cheguei a indagar a doutora Fabiana, que é a médica infectologista do município, em relação a essa contraindicação, né? Não é que a criança não possa usar, tá, pessoal? Mas se a criança com menos de 2 anos utilizar, geralmente ela pode sufocar, né? Geralmente ela pode não saber colocar direito, ficar tocando toda hora na máscara. Então, com essas crianças menores de 2 anos, nós devemos ficar mais alertas, sabendo também que a possibilidade dessa criança de 2 anos se infectar é muito menor, porque ela ainda não tem a enzima que nós conversamos nas aulas anteriores aí, extremamente desenvolvidas. Mas, Paulo, já teve caso em que crianças de menos de 2 anos foram sintomáticas para a Covid? Sim, tá? Já tivemos, sim, casos. Mas lembrando que o processo inflamatório e viral vai ser muito pequeno nessas crianças, tá? Agora, pode usar máscara? Claro, mas essa utilização dessas máscaras devem ser bem orientadas, né? E a gente deve observar bastante, porque essas crianças a gente sabe que é muito complicado. O bibliotecário, novamente a máscara de camada tripla, o face shield, tá? Neste caso, o frasco com álcool e gel e luvas descartáveis. Mas luvas descartáveis, sim, por causa da manipulação dos livros, tá? Como é que eu faço para limpar o livro? Pode limpá-lo por fora, né? Por dentro vai ficar impossível. Mas sabemos que a partícula viral ali, se tiver no livro, ela vai ficar no máximo exposto ali a 5 horas, tá? Sem contato. Os coordenadores, novamente, as máscaras de tripla camada, o face shield novamente e o frasco com álcool gel. O cozinheiro tem que ter algumas estruturas a mais, como as máscaras triplas, o face shield, o álcool gel, avental impermeável de manga longa, importantíssimo, tá? Luvas de proteção descartável e touca descartável. O diretor, mesma coisa dos bibliotecários, por exemplo, tá? Não está muito exposto aos alunos. Máscara de tripla camada, protetor facial e frasco individual de álcool gel. Mas, Paulo, eu sou diretor. Eu preciso ficar com o face shield a todo tempo dentro da minha sala, mesmo quando eu não estiver em contato, né, a menos de 1,5 metro com os alunos? Não se faz necessário, pessoal. Tá? Lembrando que o uso de face shield ele é justamente para que nós tenhamos uma proximidade, né, menor do que 1,5 metro com os alunos. Para vocês que trabalham com a educação infantil, provavelmente vocês deverão utilizar o face shield o tempo todo, porque a criança te chama, né? A criança precisa de uma orientação. Agora, a criança defecou, a criança urinou na fralda e você tem que trocar, o que vai acontecer, professor, nesse caso, se você for o responsável? Você deverá se paramentar, tá? Touca, lógico, avental e luva, face shield e máscara, ok? Importante que nós saibamos disso aqui. O encarregado de limpeza, novamente as máscaras triplas, o face shield. Se não tiver o face shield, o óculos, tá? Porque não vai deixar exposto nenhuma mucosa. Álcool gel, avental novamente impermeável de mangas longas, luvas de proteção descartáveis, botas ou sapatos impermeáveis.
eu vou ter que comprar aquelas luvas de procedimento, a escola vai ter que comprar para dar para os seus funcionários, aí vocês vão decidir, né? Pela recomendação, é importante que essas luvas sejam descartáveis, tá? Mas nós sabemos da realidade. Eu posso comprar aquela luva amarela ou verde e utilizar, desde que coloque alguma estrutura para, né, vedar aqui o punho, não vejo problema. Lógico que a asepsia depois tem que ser melhor e maior, tá? Porque a descartável você acaba jogando ela fora. Merendeira, máscara novamente de tripla camada, face shield, álcool gel, touca descartável e luva de proteção, porque vai ter contato maior, né, com os alunos em geral e com os alimentos, é claro. O porteiro, máscaras, protetor facial e o frasco individual com álcool gel. Os professores seguem a mesma premissa: máscara, protetor facial, face shield e frasco individual de álcool gel. Lembrando, professores, se vocês conseguem manter o distanciamento mínimo de 1,5 m de cada aluno, não se faz necessário a utilização, tá, do face shield. Agora, se você for a carteira do aluno, se você é um professor como eu, que gosta de ficar andando na sala de aula e explicando a matéria, é o ideal que utilize o face shield. Partindo sempre dessa premissa, menos de 1,5 m, face shield. Mais de 1,5 m, não vejo, desde que todas as crianças, né, e os adolescentes estejam de máscara, não vejo o motivo da não utilização. Profissionais responsáveis pela aferição da temperatura: máscaras, face shield, álcool gel e luva descartável. Profissionais de apoio à educação inclusiva: máscaras, protetor facial, frasco individual com álcool gel. Vamos lá. Se você tem uma pessoa que tem restrição de movimentos, se você tem uma criança especial que deve ter um contato mais íntimo, é o ideal que esse profissional, nesse contato, também utilize quem? O avental, tá, pessoal? Desde que tenha esse contato físico com a criança ou com o adolescente. O psicopedagogo, as máscaras de tripla camada, os face shields e, novamente, o álcool gel. Os secretários e as secretárias, novamente as máscaras, o face shield, o álcool gel, e o segurança também não foge desses três equipamentos de proteção. Máscaras, novamente, triplas, protetor facial e, lógico, o frasco com álcool gel. Sendo assim, pessoal, falei com vocês que hoje ela seria mais rápido e mais tranquilo as nossas informações. Eu encerro minha apresentação por aqui.